Não tem Grave. problema. Pronto. Gratidão. Então, gente, a gente retoma bem nessa temática, que seria as práticas integrativas, né? E nesse artigo era muito interessante, era vinculado à USP, ele tentava trazer tanto o histórico, mas as diferenças dos nomes alternativo, complementar e integrativo, né? Que ele falava que o alternativo é porque já havia separado essa medicina alopática com a medicina nossa, eles chamavam de alternativas práticas naturais, né? Um pouco de desdenhamento, né? A própria OMS ela já coloca como complementar, né? Ela tira o alternativo, porque o alternativo ficava muito como se fosse uma alternativa. E não, né? Aí veio o complementar, como se a gente estivesse complementando algo que a medicina moderna, alopática, não conseguiria chegar. Então, E hoje já não, hoje a luta é para a gente colocar como integrativo. Hoje o próprio Ministério da Saúde, ele coloca como integrativo. O que é os dois trabalhando juntos? Não tem como a gente trabalhar uma esfera só sozinha. E muitos de nós, a gente sabe, né, que a maioria das doenças, a cronificação da doença, ela vem numa cristalização. Às vezes ela está vindo de aspectos lá de cima, né, mentais, emocionais, não estão sendo bem assimilados, não estão sendo bem trabalhados, e eles vão chegar ao ponto de se cristalizar como uma doença, uma apatia, né, um desequilíbrio. Então, hoje a gente tem que falar o integrativo, né? Alguém sabe quantas práticas integrativas a gente tem dentro do SUS aprovado pelo Ministério da Saúde? O SUS já está vigente dessas práticas. Gente, esse número está crescendo muito rápido. Começaram-se com 8, foram para 11. Quantas práticas integrativas vocês acham que já estão em vigor dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro? Florais ainda não entrou. Florais tem uma briga, Yolanda, terrível em cima dos florais. Tem até os fisioterapeutas, uma briga, uma luta. Todo mundo quer os florais, mas todo mundo fala que não existe comprovação científica e que os florais não funcionam, mas todo mundo quer os florais para si. Na realidade, a última documentação que eu recebi sobre a regularização das terapias, o floral entrou. Já entrou? Já. E há cerca, mais ou menos, de 3 anos, o ministro da Saúde, né, ele anunciou a regularização dos florais. Então, eu estou fazendo um curso no Sebrae, né, e eles mandaram a lista dos cursos e o floral está dentro dessa lista. Bacana essa informação, Yolanda. Aqui você for clicar É dentro do... difícil porque eu devo ter até aqui mas a gente pode ver depois a respeito disso aí, né? Mas realmente é um absurdo, porque os florais, a nossa alimentação vem das flores, ou seja, nós já usamos os florais indiretamente. Claro que nós não usamos, né? Tem as plantas que são para alimentos, outras para decoração, né? Beleza e várias outras coisas, né? Mas, por exemplo, nossa alimentação principal, o arroz, o feijão, frutas, verduras e legumes, tudo isso vem da flor. Então, realmente, professor Daniel, não dá para entender essa intriga, vamos dizer assim, né? Que, como você acabou de dizer, antes eram alternativas, ou seja, uma vez eu atendi uma médica e ela falou assim, alternativa, isso é porque é uma ou outra. Inclusive, eu mudei até meu contrato social tirando essa palavra alternativa, né? Mas os florais estão regularizados já Bela pelo informação, SUS, Yolanda. dentro do SUS já é. Vou até pedir desculpa que eu estou um pouquinho desatualizado. A gente Não, isso acompanhava o trabalho do acontece, que Daniel, isso. Eu da posso, Neiva, posso passar aqui, Daniel.
tem são 10 que são novas, são 29 agora no total. 9, o que E eu tenho aqui entre também as dentro novas, do... Desculpa. tem 29? Sim, que eu vejo agora dentro do portal, existe um portal dentro do Uhum. Ministério da Saúde que eles chamam ainda PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde a gente já luta também para tirar o complementar também. Deveria ser práticas integrativas em saúde. Só não precisa ter esse e complementar. Para a gente, o naturólogo, a gente já tenta mudar esse conceito de tirar já esse complementar. Será práticas integrativas em saúde, seria PIS só. Mas a gente, até agora ainda é o PICS, né? Práticas integrativas e complementares. Mas é um belo trabalho, é uma tendência, né, do Ministério da Saúde, mesmo que você vai ver que o núcleozinho das práticas integrativas agora foi quase praticamente desmontado, né? Quase que não tem mais nenhum desse núcleo no Ministério da Saúde. Mas estão aí, elas estão crescendo, essas práticas dentro do SUS. Elas saltaram já para 29 práticas. Sim. E a gente tem, eu vou falar algumas, tá? A gente tem a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a medicina antroposófica, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social e crenoterapia, a arte-terapia, que eu acho fantástica, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia. O naturopata seria o naturólogo, o encarregado dessas práticas. Para mim, eu acho que a gente precisa assumir esse papel. A gente precisa bater o pé, a gente precisa entrar no Conselho de Saúde, encarar eles de frente, falar, oh, isso aqui já tem gente estudando, as energias, porque não adianta para decorar pontos e não estudar a filosofia, a energia da coisa. Tanto, eu queria até falar para vocês de uma experiência que eu vivi na China, onde a gente foi convidado, tinha uma participação entre as faculdades, a Unisul e o governo da China. E eles abriram um curso para a gente numa cidade que era meio... Isso foi em 2004, ela era preparada para receber o estrangeiro, né? Que a gente sabe que a China era fechada, né? Muito fechada, hoje ela já é bem mais aberta. E nisso foram convidados alguns alunos da naturologia para irem fazer esse curso, só iam pagar custos mais de passagem e tal. E eu fui um desses, foram 6 naturólogos. E tinha uma classe gigantesca de médicos e fisioterapeutas, estava até o fisioterapeuta da seleção brasileira, um discípulo do Fininho, tinha até a foto da Taça do Mundo com o Romário, naquela Copa de 94, que ele abriu as portas, a gente não sabia falar o chinês nem o inglês, eles não entendiam o nosso inglês, a gente mostrava aquela foto dele com o Romário, até aquilo abria as portas para a gente. Mas aí chegou a hora da prova, tinha 2.000 pessoas do mundo todo, a maioria médicos do mundo todo, francês, italiano, muitos da América do Sul, argentinos, chilenos. E nessa prova, gente, os naturólogos ficaram quase que nas 6 posições primeiras da prova, de 2.000 pessoas do mundo todo. Por que o chinês, uma hora a gente foi indagar isso, por que isso? Porque a gente estudava a energia, a filosofia deles, enquanto os outros ficavam decorando pontos só aquele mecanismo de atuação, quase que mecânico, né? Robótico. E a gente não, a gente tinha na cadeira, a gente enfatizava a filosofia chinesa, a gente adorava os movimentos da natureza, os seus elementos. Eu vi que isso deu total diferença. Não tem como a gente estudar a Ayurveda e a medicina chinesa se a gente não estudar a energia, o conceito de energia, se não estudar o conceito de elementos. Então, isso é uma coisa que o médico fisioterapeuta, com todo respeito ao trabalho deles, que é grandioso, mas às vezes eles têm um déficit em estar aprofundando na filosofia, estar aprofundando o movimento energético da coisa. Eu via que o naturopata, o naturólogo, já não, era a ênfase dele, a filosofia, o movimento energético. Isso deu para a gente uma facilidade muito grande na prova. E eles enganaram os chineses, né? Que tinha que ter essa prova. E chegou na hora, muitos médicos, parecia famosos brasileiros, se revoltaram, falaram: não, a gente pagou, a gente tem que ter o diploma. O chinesinho: não, aqui não. Aqui só passa se tirar acima de 7, senão não ganha diploma. A gente se levantou, rasgou, o material deixou, foram embora.
Aí chegou na hora da prova, eles, não se preocupa, 100 questões eu vou dar, 30 vai cair. Chegou na hora, eles não deram nenhuma das 100 questões que o pessoal decorou. Foram todas questões novas. Eu achei aquilo super legal. Eu já não gostei de ficar decorando muito estudo, né? Eu já tinha passado por uma especialização, uma pós-graduação, estudei com esse mestre chinês. O que tinha para estudar está aqui, vamos ver o que a gente consegue. Então, eu vi a importância desse profissional, gente, desse que trabalha a energia. Acho que hoje uma consideração muito boa para a gente está a física quântica também, né, com esses conceitos energéticos novos, né? E eu acho que nisso tudo também tem várias contribuições, né? O próprio Einstein, quando ele define, né, que tudo é energia no planeta, né? Tudo, toda massa, toda coisa é energia, toda molécula, todo medicamento que vão se criar, tudo é energia. Então, é um conceito importante, eu acho, para o naturólogo, o naturopata, enfatizar, né, no próprio Reiki, né, que vai trabalhar com a energia, né? Então, eu acho que é de grande importância. Gente, eu estava olhando aqui dentro da página do Ministério da Saúde, assim, o conceito cada vez está ficando mais bonito. Eles estão mesmo tentando trazer um conceito, porque antes ficava uns conceitos meio alternativo, complementar, né? E agora, deixa eu ver, eu achei um bem bonito aqui, eu não sei se foi numa página do SUS, da USP. Tem esse aqui que é dentro do próprio portal .gov, dentro do saúde.gov.br. Então, as práticas integrativas complementares em saúde, PICs, são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de saúde e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento de vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio e a sociedade. Eu achei ele de uma simplicidade, mas muito bem falado agora esse conceito, né? Ele resumiu tudo, uma grande área de atuação nossa, né? A gente pode estar trabalhando só com a pessoa, mas também com a integração do ser, né? Com o meio, com a sociedade, né? E esse acolhimento, eu acho que a questão acolhedora é o que separa muita gente da medicina moderna, né? Dessa medicina alopática, né? A pessoa é especialista, vai lá, só faz o diagnóstico, nem toca na pessoa, não olha. Eu para mim, nas minhas atuações terapêuticas, eu vi o acolhimento como uma coisa mais importante para iniciar uma terapia. Enquanto você não tocar o coração da pessoa, enquanto a pessoa não se sentir à vontade na sua frente, ela não vai ser verdadeira você tocar em feridas, em conceitos muito profundos. Então, o acolhimento é a questão, acho, das mais importantes para a gente iniciar a terapêutica. Então, eles já colocam aqui dentro desse, eu achei muito, muito bem simples e colocado. E fora o acolhimento também, a gente tem que pensar na desintoxicação. Acho que o ser humano se entender como ele tem que se desintoxicar da família, das substâncias, para ele poder pensar claramente. Então, antes da gente formular qualquer coisa, de fazer ele gerar conceitos, de fazer ele gerar reflexões, muito importante o acolhimento e a desintoxicação. E aí você consegue começar a ver a pessoa genuinamente na sua frente, né? E a simplicidade, né, gente? A natureza ela é simples, os movimentos da natureza são simples. Muitas vezes a gente tenta complexar muito essas práticas e a gente acaba perdendo a coisa simples, que é o movimento energético, que é a natureza, né? Todos os conceitos, eles são simples, né? A própria natureza ela vai buscar a simplicidade nas suas ações, ela vai buscar. Eu gosto muito daquelas 7 leis espirituais do Deepak Chopra, né? E a primeira é essa: a potencialidade do universo é buscar o mais fácil, o mais simples. É que nem um raio que vai cair do céu, ele vai buscar o lugar mais próximo dele, para ele acertar. Então a gente tem que buscar essa simplicidade, não trazer muito complexidade para a terapêutica. Ela é simples, é a pessoa entrar em contato com ela mesma, né? Trazer a simplicidade. Eu acho que todas essas práticas integrativas, elas já trazem por si só o contato consigo mesmo, né? O autoconhecimento, o autocuidado, né? E o cuidado, né, gente? A gente vê que os verdadeiros médicos, esses antigos que a gente relatou,
e os antigos, né, terapeutas daquele livro do Leloup, né, traziam a importância do cuidado, né, de se cuidar, de ser um cuidador, né, cuidar do outro. Isso é o que está faltando. Acho que as pessoas estão atrás disso, de uma escuta carinhosa, de um olho no olho carinhoso, de fazer esse acolhimento, né? Esse cuidado verdadeiro, né? De lembrar que a gente está na frente de um ser humano, pode ser a gente precisando daqui a pouco também desse cuidado. Então, esse cuidado ele faz toda a diferença. Que eram os verdadeiros terapeutas, né? Eles eram os cuidadores, né? A palavra terapia, terapeuta, ela vai vir da palavra cuidador, do cuidado humano, né? E a gente tem que buscar. Você vê que, como Tânia trouxe da espiritualidade, eu acho que, como a gente falou dos elementos, que eu acredito que existem 7 elementos. A gente não trabalha com a luz diretamente. E eu acredito ter outros elementos aí que é só para um Cristo, um Atman, alguém que está, um Krishna, vestiu essa roupa, né? Podia fazer milagres, né? Seria o verdadeiro dom de cura, né? A gente estuda para ser um curador, mas tem pessoas que têm simplesmente o dom da cura mesmo. Ela nasce com aquele dom. Lógico que a gente pode desenvolver, a gente pode treinar. Mas quando a gente iniciou naturologia, eu iniciei em 2002 a naturologia e meu pai sempre foi fã desses curadores todos. Tinha um lá em Minas que era muito famoso, e eu sempre ficava me pensando, nossa, eu estou estudando uma coisa, mas tem gente que já nasce com esse potencial, né? Com esse poder. Então, a gente sempre tem que ter a humildade de saber que a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo esse poder de cura, né? E que ele pode atingir níveis gigantescos, né? Como se os relatos de Jesus Cristo foram todos verdadeiros, ele conseguiria curar cegos, ele conseguia mal aleijado, né? E o potencial dele foi muito de cura de Jesus. Se for ver, quase todos os milagres dele estavam associados com curas. Cego, de aleijado, de lepra, de morto, ele ressuscitou. Então, ele tinha realmente esse poder da cura, né? E ele se separa, né? Jesus chega uma hora que ele não se chama mais Jesus, ele se torna o Cristo, né? Como o Buda era o Siddhartha, se torna o Buda, né? São denominações de quando você atinge esses estágios, né? E são estágios que parecem com a complexidade humana, eles estão quase que impossíveis, inalcançáveis. A gente, essa magia parece que está sumindo, a gente só tem que ler a Bíblia mesmo, aceitar e pronto. A gente não quer ser como ele, atingir esses outros potenciais, né? Dito que o nosso quinto elemento, a gente ainda está parado aqui, nesse estágio da evolução, né? Para mim, esse quinto elemento, para os indianos, seria o éter, né? Esse akasha, esse azul do céu que engloba todos os outros elementos dentro dele, que protege a Terra, cuida da Terra. Você já viu um planeta sem atmosfera, como é que ele é? Ele é simplesmente seco, vazio, sem água, sem ar, um calor extremo. Então a gente tem esse mantinho azul que nos protege, né? Quando bate o sol fica lindo, o azul esplendecente. Eu acho que a gente ainda vai aprimorar esses outros. São coisas, eu acho que com um futuro distante, mas que remete a gente qual que é a causa humana verdadeira, o que que é o ser humano. Será que um dia a gente não foi pedra, a gente não foi planta, a gente não foi animal, a gente é o homem? E onde que isso vai parar? O que que é exigido de novo do ser humano, né? Então tem um grande mestre brasileiro que eu sigo bastante, que se chama Henrique José de Souza. Ele falava que a grande função da evolução humana e da evolução de todas as coisas do universo é transformar a vida e energia em vida consciência. É transformar a vida e energia em vida consciência. É a gente tornar consciente do que a gente está fazendo aqui. A gente tornar consciente dos processos. A gente não ser aquela energia bruta, a gente se tornar vida e energia em vida consciência, né? Se tudo é energia, então a gente está aqui para transformar quase tudo em consciência, né? E o ser humano é um produtor de consciência em si, onde toda experiência é válida do ser humano, mesmo as ruins e as boas, Jesus Cristo a Hitler. Todo mundo tem um ensinamento, né? A gente da naturologia, a gente falava muito, né? E os grandes terapeutas antigos, o Roberto Crema também traz muito isso da Unipaz, que era a gente, cada um traz a sua medicina, né? Cada um traz o seu potencial para o mundo, né? Cada um tem uma medicina a ensinar para o mundo, né? Cada um tem um propósito, uma missão de vida ao mundo, né?
Então, isso é muito bom da gente perceber nas pessoas, e como a gente está fazendo um processo, né, terapêutico, a gente não julgar a pessoa, a gente sempre olhar, por mais que a pessoa solte aquela bomba assim, mas tem umas bombas que são bombas mesmo, né? Eu poderia dar até um exemplo aqui, mas de tão terrível essas bombas são, mas antes de eu fazer até dessa pandemia, eu estava atendendo, eu recebi uma pessoa, e isso não é uma coisa tão incomum, gente, mas a gente não fala tanto disso, que ela casou com um homem novo, e quando ela começou a reparar, o homem fazia relações sexuais com os filhos dela, tanto homem quanto mulher. Então, quando ela me soltou aquilo, eu podia chorar, me deu vontade de chorar na frente dela, agarrar, nós dois começar a chorar e condenar, mas naquela hora eu tinha que receber aquilo. Parece um pouco hipocrisia minha tentar fazer uma a gente fala muita cara de paisagem, mas não é fazer uma cara empática, de estar recebendo aquilo, para você não destroçar a pessoa totalmente daquele fato e tentar reunir forças para resolver aquilo, tentar reunir forças para ela centralizar de novo a família dela, para ela conseguir encontrar as saídas, para conseguir entender melhor. Um dos filhos dela começou até a se envolver com droga, e ela relacionava com isso, eu tentava tirar o enfoque só do problema, né, para ela trazer as soluções, que o problema já passou, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser. E aí, o que a gente vai fazer com isso, né, juntos? O que a gente vai fazer? Então, isso é uma coisa também muito importante da gente trazer na terapia, a gente tentar sempre acolher, o mais bomba que seja, não julgar, não falar, que nem esses dias um amigo meu disse que ele teve um acidente gravíssimo, uma mente brilhante, ele estudou em Harvard, é conselheiro de vários nichos políticos, foi do Lula, foi do Temer, e ele teve um acidente de carro numa chácara dele na Mantiqueira, onde o carro dele capotou, ele foi ejetado para fora. 2 terapeutas que ele sentou, ele está com os ossos todos esfarinhados, ele perdeu quase todos os movimentos da perna, ele está voltando tudo do começo. A gente vai até voltar agora a fazer as terapias, eu levo ele para o parque, eu ponho ele para nadar, a gente faz acupuntura. É, é, mas ele falou que sentiu muito quando ele sentou em 2 terapeutas, os terapeutas falaram: ah, mas você não colocou o cinto de segurança? E ele, aquilo do ele, falou: mas eu sempre coloquei, só que ele não lembra. O traumatismo que ele teve craniano foi tão forte que ele não lembrava nem da mulher e nem do filho. Ele não lembra nada do ocorrido, do fato como aconteceu. Só acharam ele jogado para fora do carro. Ele, Daniel, eu sempre usei cinto. Aquilo me dói tanto quando os terapeutas me sentam. Ah, mas você não usou cinto. Aí ele diz que ele até corre. Quando o terapeuta fala isso, ele levanta e não volta mais na terapia. Porque ali a pessoa está julgando. É uma coisa que é melhor você ficar calado do que você falar esse comentário julgoso, né? E tudo isso faz parte, né, da experiência da pessoa. A gente tem que respeitar as experiências de cada um. A gente tem que transformar isso em rico. A gente tem que mostrar que coisas ruins, elas marcam muito a gente, mais que as boas, mas provavelmente aconteceu muito mais coisas boas na nossa vida. E acontecem a todo dia as coisas boas, né? O acordar, o tomar um banho, o comer, o relacionar com a pessoa amada, com os vizinhos. Tudo isso é um grande milagre, né, da vida. Então a gente tem que saber, de certa forma, trabalhar, mas também não ser tão julgador nisso tudo, né? Porque o nosso grande objetivo, como esse Henrique José de Souza falava, era transformar vida energia em vida consciência. Onde eu acho que hoje o ser humano é um grande agente de experiências. Por isso que ele tem esse frontal tão desenvolvido, é para juntar as ideias, juntar as experiências, juntar em aprendizado, guardar na memória tudo isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado que a memória um dia pode ser a nossa própria vilão, pode ser o próprio motivo que vai nos condenar, nossas experiências dolorosas. Geralmente, o Deepak Chopra ele fala muito isso, né? A intensidade com que a gente vive determinados momentos da nossa vida é o que mais vai ficar marcado na nossa memória, né? E a nossa memória de curto prazo, ela está aqui funcionando com energia, com glicose, com proteína. A gente está pensando: o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois de amanhã? O que eu tenho que fazer? Agora, a memória de longo prazo é como se fosse uma grande estrutura. O Deepak Chopra gosta muito de colocar como uma grande, o Augusto Cury também, como uma grande, ele fala muito isso, uma grande cidade que a gente vai construindo desde que a gente nasce, com as memórias nossas.
Às vezes o verde para mim não é o mesmo verde para você. Às vezes a pessoa um dia caiu, bateu a cara numa parede verde, alguém gozou ele que estava com a cara verde, e ele naquela memória o verde para ele já não é mais tão. Então a gente tem que também ter muito cuidado com as memórias afetivas de cada um, com as memórias de cada pessoa, certo? Daniel, Oi? Daniel, deixa eu ver isso aqui. Oi, Deixa Josi. deixa eu te falar. A gente tem um problema que chama-se dragão do tempo. Sim, sim, Então, assim, eu vou te dar mais uns 5 minutinhos para você complementar, não sei se são suficientes, mais 5 minutinhos, e abrir assim um sim, já tá, espaço já para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para você. Eu sei que o papo está ótimo, está maravilhoso, né? A gente estou tem muita coisa gostando? para Que falar, é bom. um tema extremamente rico, né? Você tem uma bagagem muito, assim, muito grandiosa, né? Então está maravilhoso aqui o papo. Mas o dragão do tempo está circulando, então assim, te dou mais Eu 5 me perdi, eu minutinhos. peço desculpa, eu me perdi. E Não, eu não nem tem perguntei desculpa, tá quantas horas. maravilhoso. Eu que peço desculpa de estar te Não, interrompendo. mas a gente já está 1h30, geral. Eu não sabia o horário. Eu dou uma aula num grupo de filosofia, geralmente eu dou aula de 2 horas, eu fico meio que nessa. Não, tá ótimo, Mas perfeito. aqui para lembrar, ó, só para dar uma enfatizada nas nossas práticas, ó, quando eu vou dar minhas falas, eu sempre ponho para mim um dos melhores ansiolíticos que existe, o óleo da laranja doce e o óleo de lavanda. Esses dois você pode usar com criança, com idoso, numa área. Ele dá a energia da laranja, que é uma energia solar, sem cobrar. Ela tem a energia, mas ela não te dá ansiedade. Um alecrim, de um estimulante, um café que vai te deixar ansioso, ela te dá energia sem ansiedade. E a lavanda é o coringa, né, que te dá aquela paz, um verdadeiro ansiolítico, né? Então sempre bom ter os dois. Mas eu vou concluir aqui brevemente. Seria, gente, o tanto que a gente ainda está longe dessas atmosferas espirituais. Eu acho que o ser humano tem que ainda vestir uma roupa da espiritualidade verdadeira. Não é aquela com dogmas e paradigmas, né? Aquela que se completa, que se realiza, que se explica. Né? Não é a gente dogmatizar e pragmatizar a espiritualidade. Mas eu acredito que tem conceitos que estão inerentes ao ser humano e estão querendo sair para fora, que seria a intuição plena, o entendimento todo das coisas como certas, né? Quando a gente alcança isso daqui, a gente tem a intuição plena das coisas, a gente começa a entender todas as coisas. Quando a gente atinge aqui em cima, a gente se torna um com tudo, então tudo está certo, a gente consegue entender todas as coisas. Mas antes a gente tem que passar por isso aqui, laríngeo, que seria o amor universal, a fala consciente, a expressão consciente, se expressar para julgar, expressar para fortalecer, não criticar a pessoa para destruir, criticar para fortalecer. Eu acho que todos nós estamos aqui nesse quinto estágio, né? Por isso que a gente está com 5 dedos, a gente está tentando atingir esses outros 2 estágios. E uma coisa que eu queria falar muito, que é a grande função nossa, do terapeuta, do cuidador, é o amor, né, gente? É o cuidar, né? O amor, o servir. A gente vê que, como a gente, lá na nossa época de escola, a gente aprende qual que é o rei, qual que é o ser do reino vegetal mais evoluído. A gente vai chegar na gimnosperma, que ela produz o fruto. E a diferença das gimnospermas anterior, androspermas, seria porque ela cria um fruto gostoso, né? Ela cria um fruto para a natureza se alimentar com a semente dentro protegida. No reino animal, a gente vai ter como mais evoluído quem? O mamífero das classes. Por quê? Porque ele cuida do filho, ele amamenta, ele traz o filho na barriga, cuidado, enquanto as outras classes às vezes não, põe o ovo, não cuida tanto, mamenta, né? A gente ainda mais o homem, né? Hoje amamenta, todo cuidado. Então, o verdadeiro, acho que ato terapêutico está no amor, está no cuidado, no servir. Certo, gente? Eu vou terminando aqui a nossa breve conversa. Peço desculpa de estender um pouquinho. A gente também preparou bem corrido isso, assim, de poder estar somando e participando. Me sinto muito lisonjeado de estar participando desse movimento. Acho que vai ter, quando eu vi Lênin, eu falei, não, Lênin, isso tem que durar a vida toda. Daqui a pouco, 30 anos de pós-graduação em naturopatia. Pronto, isso vai ser
Está em todos os lugares com essa pós-graduação. O Daniel protestou quando eu disse que seria o último curso. Não aceitou de jeito nenhum. Eu falei, então você vai ser professor, vai ancorar esse curso. Maravilha, Vai Daniel. render muitos Gratidão. frutos esse caminho. Um ótimo caminho, gente. Muito bom fazer parte dessa caminhada. Gratidão. Depois, se você puder escrever para a gente alguns autores que você citou, né? Acho que é bem interessante a gente ter essa bibliografia para a gente dar uma aprofundada também depois. Muita, muita gratidão mesmo. Aprendi muito e realmente a gente está caminhando para um caminho de complexidade, onde a simplicidade da natureza, né, está aí para nos ensinar, para ser a nossa professora. Eu aprendi muito. E também eu coloquei um link ali do Paddle, para quem quiser contribuir, coloquei uns insights das aulas. Depois aí a gente conversa para colocar mais coisinhas lá para a gente colaborar juntos aí. Muito obrigada, Daniel. Tânia quer falar. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho um curso que eu fiz e tal sobre a expansão da consciência. E aí tem um trabalho que eu faço com a Nelise de 15 em 15 dias. E a última pergunta que eu tive para ela, eu queria repetir para você, que é o seguinte, Daniel. Tem um estudo que fala que a gente usa só 10% da nossa potencialidade mental. E a gente conhece, sabe, que existe a telepatia, pessoas que têm maior mediunidade, e tem pessoas que levitam, grandes mestres, né, no passado, não sei se hoje tem, né, porque isso a gente não sabe, pelo menos eu não sei do Google, se tem alguém levitando por aí. A minha pergunta é, você acha isso, que a gente só está usando 10% da nossa potencialidade, e você acha que potencialidade seria essas coisas que não são, que as pessoas não acreditam, que é telepatia, tipo de mediunidade, que a gente... as pessoas, inclusive, as bruxas foram queimadas, né, por toda essa possibilidade de usar ervas, etc., etc., e hoje talvez esteja voltando, né, através da naturopatia, através dessa questão, né, que você agora colocou, né, que o Brasil, que o SUS, que assume esse tipo de medicina, né, que é a medicina da natureza. Você acha que está voltando, e você acha que a gente realmente precisa desvendar esses 90%, e que o caminho seria através da natureza, as coisas que nos foram roubadas, né, que nos foram cortadas? Acredito que sim. Eu acho que a gente tem também como obrigação, né? Um experimento disso tudo que é o planeta Terra. Eu acredito que a gente tem obrigação de nos desenvolver. Eu acho que existe uma lei da evolução que às vezes ela não tolera atraso, que ela é até meio pesada com os atrasos da vida. Então, eu acho que a gente tem como função, mas a gente não deveria forçar. Eu acho que usar o cérebro, sim. Eu acho que a gente deve usar 5%, Tânia. Eu acho que quem usava 10 deveria ser um Einstein já. Acho que Jesus Cristo já devia... Buda nos 50, Jesus Cristo já usava uns 75, acho que Krishna usou 100% do cérebro dele, por isso que ele podia se teletransportar, se transformar em 32 ao mesmo tempo, né? Eu acredito que sim. A gente ainda tem muito a desenvolver, e a neurociência anda observando também muito isso, né? E a gente já tem esses atributos, a gente que não trabalha. O Daniel Goleman, ele fala muito isso, a gente tem neurônios já para sentir o outro, para saber o que o outro está pensando, para saber o que o outro está sofrendo, só que a gente não desenvolve. Ele consegue provar em experimentos científicos, não sei como o Daniel Goleman, ele acho que ele botou 2 neurônios, um do lado do outro, e eles vibraram da mesma forma, de pessoas diferentes. A gente tem esse potencial. Só que a gente não deve forçar.
Acho que no momento a gente está tão quadrado, a gente está tão no momento, tem uma normalidade tão forte no ar, né? Hoje existe até os cancelamentos, né? Nas redes sociais, nos lugares a pessoa pode ser cancelada. Se a pessoa tem alguma disfunção, teve uma época na minha parte clínica da faculdade lá em naturologia, que eu comecei a atender uma secretária, foi secretária do governador. E eu tinha uma professora que eu não me dava muito bem, isso não veio no caso, e ela me jogou essa pessoa. Aí eu me lembro que chegou uma menina assim que estava atendendo ela no ano passado, falou: Daniel, caso bomba, você tá lascado, não fala nada, finge de morto, que é um caso bomba. O que você falar, a mulher vai estourar, vai te dar um empurrão no peito e vai sair de dentro da sala gritando. Caso bomba? Eu não sou psiquiatra, sou psicólogo, eu estou lá só para dar amor, acolher ela, ver o que ela, sofrimento dela, tentar melhorar. E a gente começou a fazer, ela foi secretária do governador, ela foi secretária do município de Palhoça, uma mulher parecia super eficiente, tinha um nome Lindomar. E ela tinha um preconceito também, a gente trabalhou muito essa questão do Lindomar, que ela achava muito masculino o nome dela. Então ela às vezes chamava de outros nomes, Lindy, ela não gostava do... Aí a gente trabalhou o Lindomar, no final ela compra até uma casa na praia para ela, falava o potencial do mar. Mas a gente fazia uma prática que a gente botava ela dentro do casulo, botava uns panos molhados, frio nela, enrolava ela, botava um monte de cobertor em cima dela e cobria os olhos dela com um paninho com um pouquinho de olhinho de lavanda. Falar para ela: o que você está vendo? Antes disso eu percebi que ela não conseguia fechar o olho na minha frente. Eu falava assim: vamos fazer uma meditação. Eu gosto muito da prática do globo azul, né? Que eu acredito nessa atmosfera azul, nesse éter que a gente tem, a gente não trabalha com essa quinta coisa, esse azul. E ela começava a tremer os olhos dela, ela não conseguia fechar os olhos e relaxar na minha frente. E eu fiz esse invólucro para ela se sentir mais relaxada, protegida, botei a venda nos olhos dela. Aí eu perguntava: e aí, como é que a senhora está? Ela: Daniel, eu não sei aonde, numa tribo indígena, estou vendo um monte de índio, e era tão nítido, tão claro a visão dela, tão colorida, tão com detalhes, e agora estão me chamando para um lugar de cura, eu estou indo. Tem um monte de gente aqui estão me chamando para eu fazer uma imposição de mãos. Eu: olha, dona Lindomar, vamos lá de novo. Aí fizemos outro, fizemos outro, ela falou: nossa, Daniel, eu estou aqui num lugar aqui perto daqui. Perto daqui, ela é num morro, tal, assim, assim. Depois eu vou pesquisar que lugar é esse. Estou fazendo a mesma coisa de cura. Deixa eu ver que lugar é. Era um centro espírita que ficava lá perto. A gente achou a montanha, achamos tudo. Eu cheguei na conclusão: dona Lindomar, a senhora é médium, em alta capacidade, só que isso está te deixando meio doido. Você fica falando para as pessoas tudo que você vê, tudo que você sente. Então, a gente começou a trabalhar o silêncio, ela se autotrabalhar, e só com uma pessoa íntima, com um terapeuta, ela ia contar aquilo que ela estava vendo. A família dela achava ela de louca, os chefes dela tiraram, diziam que ela estava vendo coisa que não existia, os vizinhos dela chamavam ela de louca, e na verdade ela era uma médium de altíssimo potencial. Quando eu falei isso, falei: olha, dona Lindomar, eu acredito que essa clínica aqui é muito pouco para você, porque a gente é estudante ainda, isso é estágio. Vai buscar um terapeuta bom, de verdade. Você não deve ficar mais falando para os outros suas visões, guardar para você, terapeuta, uma pessoa íntima. E a senhora é médium, a senhora faz cura. Quando eu falei isso, ela grudou na cadeira e falou: Daniel, você me pediram para orar, você me pediram para fazer cura desde pequenininha. E eu acho que, assim, em um certo momento, isso desabrochou muito forte nela, esse dom, sabe? E ela ficou entre aquela vida dela, que era muito séria, muito prática, muito rígida, e ela com todas essas visões, com todas essas coisas, que ela era involuntário, né? Então, por isso, Tânia, eu acho que não se deve forçar já esses poderes, essa telepatia, clareaudiência, clarividência, deixa elas desabrocharem naturalmente. É como a Kundalini, a gente não força essa iluminação. Ela não tem como ser feita forçada, essa iluminação. Essa iluminação ela vem por convite. As portas de ouro se abrem, o crítico desce na gente. Então não tem como a gente forçar, a gente roubar esse poder. Esse poder ele tem que vir naturalmente. Será que eu respondi, Tânia, a sua pergunta? Gratidão. Sim, aí eu acho que alguém colocou um filme aí sobre o cérebro. Se vocês puderem colocar lá no grupo, eu ia agradecer.
Tá ótimo. Bom, pessoal, a gente está com o tempo realmente muito curto. A Yolanda, você quer falar também um pouquinho? Bem rapidinho, só para apresentar para vocês as últimas 10 práticas integrativas integradas ao SUS. E tem umas bem simples, outras mais complexas, mas para ver melhor a valorização que está acontecendo, né? Apiterapia, aromoterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia eu dou junto com os florais também, geoterapia, hipnoterapia, imposição das mãos, olha que legal, imposição das mãos, ozonioterapia e a terapia florais. Nossa, além das outras que a Carla mencionou, né? Que complementa aí as 29. Então, é muito importante a imposição das mãos, né? E das Simples. outras, Yolanda. Eu não sabia dos florais e nem da ozonioterapia, porque estava uma briga nessa ozonioterapia que só os dentistas podiam, ou o conselho dos dentistas fechou. Quem será? Só o médico, então. Quem será que pode aplicar essa ozonioterapia? É isso aqui que eu estou lendo para vocês, é documento legal, né? Liberado pelas PICs com o SUS, né? Porque, na realidade, essas PNPICs é incrível, porque eles têm, eu tenho acompanhado isso, eles fazem uma reunião anualmente. Então, eu acho muito pouco essa reunião, e eu acho, assim, que é uma reunião para constar que houve aquela reunião, que eles estão abrindo mais cursos, né? Aprovando mais terapias, mas eu acho que é mais uma formalidade. Então, é isso. Tá ótimo. Gratidão, Yolanda, pela contribuição. Eu vejo a importância... Josi, só falar um pouquinho, eu vejo por isso a grande importância de a gente criar o profissional que possa abarcar pelo menos a maioria dessas terapias. E eu colocaria o naturólogo e o naturopata como os encarregados, ao meu ver, desse leque de terapias, né? É uma briga de classes, de área de trabalho. Se a gente não for lá e bater na porta, ela não vai abrir. Eles simplesmente vão pegar para eles, vão dividir com a psicologia, com a fisioterapia. A hidroterapia já não pode a gente mencionar a hidroterapia mais, agora é só técnicas aquáticas. Então, a gente tem que estar sempre de olho, como a Yolanda falou, nesses movimentos que eles organizaram, sempre tentar estar um lá dentro, participando, porque senão é uma luta de classes profissionais. Isso é selvagem, essa luta um pouquinho. Bom, gente, gratidão, gratidão, Yolanda, gratidão especial ao Daniel, que contribuiu muito aqui com essa aula de hoje, gratidão pela presença de todos vocês que ficaram aqui, mais uma vez sem intervalo, mas a gente promete que a aula que vem teremos intervalo. Josi, um minutinho. Daniel, primeiro, muita gratidão, né, por você ter dado essa grande contribuição para a gente, também todos que estiveram aqui, aos alunos, aos professores, aos mestres, né, nós já tivemos aqui a presença da Ana, que é a nossa professora, da Carla Campos, que é a nossa professora, tivemos a presença também da Yolanda, que é a nossa professora de terapia floral, das nossas facilitadoras, que são nossas primeiras professoras, a Josi e a Estefânia, que serão nossas professoras nas metodologias colaborativas. Nós achamos muito importante essa disciplina para que a gente possa também ter esse propósito na vida, né? E, minha gente, na próxima terça-feira nós temos a nossa próxima aula. Quem não fez a matrícula, que faça a matrícula, pode conversar com a coordenação, tendo alguma dificuldade de link, algum outro problema. Como o Daniel disse, né, esse curso é um propósito de a gente mantê-lo, mas assim, colaborativamente, porque é um curso que é nosso, que nós construímos todos juntos, com uma metodologia do Drago, mas com um espírito e uma amorosidade que tem na naturopatia e na naturologia. Gratidão a todos, gratidão, Daniel, muita gratidão. Eu queria dizer para vocês, assim, que como o Daniel trouxe aí e falou muito bem,
que essas práticas, né, terapeutas, né, chamadas de medicina alternativa, que são compostas também por terapias complementares, né, já são reconhecidas assim por diversas instituições, né, e organizações nacionais e também internacionais, né, como trouxe aí o Daniel, né, a questão do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, do SUS, né, da Organização Mundial de Saúde, né, e dentre outros tantos, né. Mas, no entanto, a gente sabe que existem poucas oportunidades de ensino-aprendizagem, né, assim, que fomentem, né, e reconheçam esses profissionais dessa área, né, e que promovam, assim, que promovam as bases paradigmáticas aí que a gente está falando, a Yolanda, o Daniel, né, sobre saúde e bem-estar de pessoas, né. Então, é assim que nasce, né, a Cura Natur, né, essa comunidade educacional que entende, né, que essa chamada medicina alternativa é para além de terapias complementares, né, e alternativas, né. A gente acredita que o cuidado, né, da saúde física, mental, espiritual deve ser assim uma filosofia de vida, né, e que tem como base assim a cura pela natureza, que é isso que a gente prega, né. Então, por isso, Cura Natur. Porque somos, né, afinal de contas, organismos vivos, não é isso? Então, assim, somos frutos da Mãe Terra. Então, é isso que a Cura Natur propõe, né, esse desenvolvimento, né, de uma comunidade educacional criativa, colaborativa, inovadora, como já falamos, né, onde tanto os educadores e os aprendizes, né, sejam protagonistas, né, desse processo de ensino-aprendizagem, como a gente viu aqui hoje nessa aula, né. Então, é isso, gente. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Passo aí para a Stefânia e o Edson também, se quiserem complementar, a Aline, mais alguma coisa. E depois eu vou Se o fazer um Daniel check-out. também quiser complementar mais alguma coisa, ou se também alguém tiver mais alguma coisa, gente. Nós já temos aí 12 minutos. Eu quero fazer parte. Queria saber como fazer parte desse movimento, Josi. Vou passar para você todas as informações. Eu não faço parte ainda do grupo também, não. Queria fazer parte também do grupo. Vou colocar você no grupo e aí a gente vai se falando. E todo mundo que estiver interessado aqui, que ainda não está no nosso grupo, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai colocar vocês também. Obrigado. Okay? Eu vou pegar a palavra, então, também, para agradecer cada um de vocês que dedicou o seu tempo, a sua energia para estar aqui. A você, Daniel, muitos ensinamentos. Eu fiz várias anotações, né, durante a aula. E vocês também, se fizeram as anotações de vocês, podem compartilhar, depois também se tiverem alguma dúvida, né? A gente tem... Eu sempre crio um board, eu sei que eu vou chatear vocês com tecnologia até o final do curso, já vão se acostumando, gente. Um board para a gente ir guardando os melhores momentos da aula e guardando os nossos insights, trabalhando de uma maneira coletivamente. Olha, alguém falou sobre embarcar no processo, o Henrique José de Souza. Então, fui colocando algumas coisinhas aqui durante a aula, mas eu convido vocês sempre a complementarem, porque é uma construção coletiva, da nossa inteligência coletiva. E você também, Daniel, se você tiver algum material complementar depois para compartilhar com a gente, se você quiser colocar aqui ou passar um documento, a maneira como você achar que fique melhor para você daí, para entregar esse material complementar para a gente. E eu sei que é difícil da gente ficar, né, 2 horas prestando atenção, mas a gente está aqui realmente para aprender juntos, e eu acredito que é isso. E eu ia convidar, então, você, se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho, para depois a gente fazer um check-in. A gente começou com uma risada, e eu acho que agora, no final, a gente pode terminar com um gesto, todo mundo falando chuvinhas de amor para o Daniel, obrigado, muito amor, muita paz, muitas coisas boas, para a gente terminar com essa energia positiva, depois de tantos ensinamentos nessa noite. Então, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, quiser alguma pergunta, ainda temos 10 minutos e vou deixar a palavra aberta. Pode falar, Carla. Bom, eu quero agradecer, né, poder estar iniciando com vocês, é uma grande honra, e agradecer ao professor Daniel todo esse conhecimento tão holístico e integrativo, né, que realmente ele tem de ter estudado. Eu também sou fã disso, né, de estudar sempre um pouco, de unir
todas as frentes para a gente poder reconhecer, né, que não existe uma única verdade, que existe uma verdade que é universal e que a gente às vezes nem nunca vai saber, né? A gente vai ficar sempre em busca dessa verdade, que na verdade está na nossa essência, e a nossa essência em comunhão com o todo, com a natureza. Eu tenho muito em mim, dentro da minha vida, né? Da necessidade da gente realmente se harmonizar com a natureza dentro de nós, para que a gente possa se harmonizar com o externo, reconhecendo essa natureza que nós somos, né? Eu quero agradecer essa oportunidade de estar num grupo assim, num momento tão difícil do planeta, em que a gente possa realmente se unir para irradiar paz, amor e essa verdade dos nossos corações. Eu sei que, como nós, existem muitas pessoas e que essas pessoas às vezes ainda não se conectaram, porque existem muitas energias contrárias a toda essa luz vibrando nesse momento no planeta, mas que a gente possa expandir mesmo através dessa chuva de luz que a Estefânia sugeriu, que a gente possa expandir para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas que estão aí às vezes solitárias, pensando o mesmo que a gente pensa e não conseguem, né, encontrar seus irmãos, que possam estar se aproximando e que a divulgação desse curso chegue a essa pessoa por algum meio, né, que esse meio às vezes é milagre, né? É algo que a gente nunca imagina, como foi o meu contato com a Lene, né? O jeito que a gente se conheceu foi um milagre, né? No meio da cachoeira, e estamos aqui hoje. Então, essas conexões, elas vão acontecendo, que a gente possa honrar essas conexões e enviar muita chuva de luz mesmo, e agradecer a disponibilidade de cada um de estar aqui, né? Nessa noite de terça-feira, e agradecer a nós mesmos, né? A nossa disponibilidade de estar cada vez reconectando com a nossa espiritualidade interna, né, essencial, porque tá bem fácil da gente se perder nesse momento. Então é unido de mão dada que a gente vai se mantendo e vai percebendo a nossa real potência, né, enquanto humano, que para mim o potencial humano, ele é muito maior do que o fazer, né? O potencial humano está no ser, e é isso que a gente está se esquecendo. E que a gente possa juntos aqui, cada dia, um lembrar o outro sobre isso, porque a gente esquece, né? Todos nós. Tem dia que a gente lembra, tem dia que a gente esquece. Então, juntos é mais fácil. Eu tenho uma pergunta aí, justamente para não esquecer, é o seguinte, o Daniel falou dos naturopatas, né? E tem um ou outro nome que eu não conheço. Então, eu não dei o tempo ainda de eu olhar o e-book que vocês mandaram. Naturólogo foi? Não, hipócritas, aí veio um 9, até de Jesus. Aí, entre um e outro, algum nome eu não conhecia, que são os depois antigos. eu coloco. Patanjali, o Furri, Vyasa, Imperador Amarelo. Pode ser que eu tenha até escrito errado. Para apresentar todas essas informações para a gente, né? Então, aqui, vocês viram que a gente tem muita coisa, né, para conversar nesse curso. E, assim, eu queria fazer um agradecimento especial aqui à nossa equipe, Lene, Edson, Estefânia, mas em especial a Helene, que energizou muito, viu, a realização desse curso, né? Todos vocês sabem como ela é maravilhosa, né? Então, gratidão. E vamos lá, então, nosso check-out com chuvinhas de amor. Amo vocês. Antes do check-out, só quero fazer um pedido público ao Daniel. Daniel, nos passa a sua bibliografia, porque você, com todo esse conteúdo, assim, vai colaborar muito nesse curso, nesse grupo. Gratidão. Vamos para o check-out. Vamos abrir os microfones, cada um fala uma palavra aí que vem à mente aqui agora, nesse momento da saída do curso, e mandando muita chuvinha de amor para o Daniel e para todos vocês, para todos nós. Saúde. Gratidão, saúde. Gratidão. Amor, simplicidade, alegria, Paz. medicina, alegria, Paz. Harmonia. alegria, risada. Harmonia. Gratidão. Boa noite, gente. Até terça. Gratidão, Lene. Gratidão, Stefani, Edson. Gratidão, Namastê. Daniel. Gratidão a todos e todas. Mundo. Gratidão. Beijo. Noite maravilhosa.